Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história antiga. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Heráclito de Éfeso, né? Então a gente tinha visto, né, basicamente duas escolas que a gente pode chamar de filosóficas, né? A escola dos pitagóricos e a escola de Mileto, né? Com Tales de Mileto, Anaxágoras de Mileto, não, desculpa, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto, né? Acho que Anaxágoras vai vir depois, né? Então, como todos eles são de Mileto, eles são a escola milesiana, né? E então, basicamente, o que o Cornford fala pra gente é que, assim, no século VI tem essa disputa entre esses dois caras. Então, você imagina assim, século VI, pitagóricos versus milesianos. E no século V, né, lembrando que a gente está antes de Cristo, então os séculos estão diminuindo, né? Então, conforme o tempo avança, os séculos vão ficando menores, né? Então, no século posterior, que foi o século V, a gente vai ter dois ataques diferentes a essas escolas anteriores, né? Que são o Heráclito de Éfeso, que a gente vai ver hoje, e Parmênides de Eleia, né? Então, pelo menos quando eu aprendi um basicão ali de filosofia no colégio, né? Era em alguns livros também, né? Geralmente mais simples, o pessoal coloca Heráclito de Éfeso versus Parmênides de Eleia. Mas aqui ele apresenta, então, os dois como sendo críticos às escolas anteriores, né? Então, dois caras batendo tanto nos pitagóricos quanto nos milesianos, né? Até o Heráclito de Éfeso às vezes é colocado como parte da escola milesiana. Eu, antes de fazer o vídeo, eu dei uma olhada no site do Brasil Escola para ver o que que eles falavam, né? Para comparar com o que é dito em alguns outros sites um pouco mais, né, acho que mais abrangentes, assim, no sentido de mais populares, assim, né, mais voltado para um público tipo de ensino médio, assim, né, e realmente eles falam, olha, ele é colocado junto com a escola de Mileto, mas isso é mais uma classificação didática, porque o Heráclito, ele é bem crítico, né, da escola de Mileto, como a gente vai ver hoje. Então, na verdade, provavelmente, o Cornfield fala que o Heráclito, na época dele, ele não fez tanto, não foi ouvido, né, não foi tão levado a sério, e a gente tem que lembrar que nessa época não tinha internet, não tinha TV, nada, então às vezes o cara falava um monte de coisa, escrevia e não, né, quando a gente fala assim, naquela época tinha Heráclito, né, a gente acha que tá todo mundo, o mundo grego inteiro tá pensando tá ouvindo Heráclito, né, como se estivesse seguindo ele no Twitter ou alguma coisa assim, né, acompanhando os tweets dele, assim, que são escritos, né, mas não era assim, claro. Então, tem sempre essa dificuldade quando a gente está estudando essas coisas antigas de saber quando que, o cara viveu em tal tempo, né, mas quando que ele realmente ficou famoso em si, né? E realmente o Cornford diz que o Heráclito não foi tão famoso na época dele, tá? Mas provavelmente foi nas gerações seguintes, né, que apareceu ficou explícita para os gregos essa contradição entre Heráclito e Parmênides, né? Que nem a gente aprende hoje. Mas na época deles, cada um deles estava olhando para os caras que vieram antes, que eram os pitagóricos e os milesianos, e atacando eles, né? Tanto Heráclito quanto Parmênides atacavam esses caras que vieram antes, né? Então, o Cornford diz que é uma controvérsia, né, essa do Heráclito e Parmênides contra, cada um do seu ponto de vista, contra as escolas anteriores, ele fala assim, ela é filosófica e não científica. Ele diz assim, ela está confinada a um pequeno grupo de ideias e preocupada com os princípios mais abstratos, como a possibilidade de derivar a multiplicidade do mundo a partir de uma unidade primitiva, e as concepções de devir, movimento, mudança e harmonia dos opostos, né? Então, conceitos que são mais assim filosóficos, né? Então, falar do nosso tema de hoje, que é o Heráclito de Éfeso, ele foi quem teria começado essa controvérsia, né? Que a gente pode datar ele de 500 antes de Cristo. Eu vi que ele parece ter nascido em 540, e aí com 40 anos ele começou a ensinar, né? Então ele abre ali o século V para a gente, né? Ele não aceitava então nenhum mestre a não ser a verdade, sendo antagonista de todos os seus predecessores, né? Por isso que a gente não pode colocar ele também na escola de Mileto, né? Então ele meio que falava como um profeta, identificando seu ensinamento não com uma mera opinião sua, mas com a própria verdade eterna, que era o Logos, que era idêntico com o pensamento divino, chamado Gnome. Eu não pesquisei para ver se isso tem a ver com o nome, né? Gnome deve ser alguma variação de gnosis também, né?
Que gnosis é, né, ainda nessa época é conhecimento, né? Então, pelo qual tudo é conduzido através de tudo. Então, tem esse logos. Essa é uma expressão que eu acho que ele tira do próprio Heráclito, né? Que para os ingleses acho que era steer all things through all things, né? Então, conduz todas as coisas através de todas as coisas, né? Então, que comanda tudo, né? O logos comandaria tudo, né? Então, conhecer esse pensamento divino, né? Essa gnome, é conhecer toda a sabedoria que está escondida na natureza e revelada àqueles cujas almas podem entender a linguagem daquilo que seus olhos veem e seus ouvidos escutam, né? Então as coisas está na natureza, mas você tem que olhar com um pouco de cuidado, né? Então, em oposição aos poetas mitógrafos, eram os caras que escreviam, foram autores das mitologias, né? E homens como os milesianos e pitagóricos, cuja ciência era o conhecimento das muitas coisas, Heráclito dizia: Eu investiguei a mim mesmo. Isto é, o Logos deve ser encontrado no interior, pois a alma do homem é um microcosmos e representa a natureza do todo. Então, o Corfond diz, né, que como é de se esperar de um filósofo que busca a verdade em seu interior, ele não é primariamente um homem de ciência, ele até critica a astronomia do Heráclito, né? Ele diz que ela é bem pobre, assim. Ele não estava muito preocupado com ciência, né? Tanto que ele falou no começo, né, que não era uma disputa científica, né? Ele tinha uma concepção. Aqui tô, não sei se o Cornford está dando fazendo um juízo de valor, assim, mas a princípio não tem diferença pra gente, né? É só uma questão de dizer realmente se é mais uma visão filosófica ou científica que está em jogo. Acho que não tem nenhum, não é que se fosse científica seria bom ou se é melhor por não ser científica, né? Acho que é só uma descrição, né? Então ele tinha uma concepção geral do processo da natureza ao qual ele atribuía grande importância. Ele se preocupava pouco com os detalhes, se focando em alguns poucos princípios, que são: todas as coisas mudam e fluem, nada permanecendo o mesmo. O mundo é um fogo sempre vivo. A gente vai ver um pouco mais de detalhes. Esse fogo deveria estar com um F maiúsculo, né? Porque a gente vai ver que isso é uma analogia, uma forma de dizer, né? E há uma harmonia entre opostos. A chave do pensamento de Heráclito é a conexão dessas três proposições. Como Heráclito era crítico das ideias do seu tempo, é interessante entender seu pensamento como a negação dos outros. Então, o Heráclito criticava a possibilidade do elemento primordial ser isento de mudança e mortalidade. Isso porque tanto os pitagóricos tinham aquele um, né, que era a mônada que dava origem, depois ao 2, que é a dualidade, ao 2 e o 3, né, que eram respectivamente ah, era o 2 era tipo o sem limite, né, o tipo um caos, assim, e até os pitagóricos achavam que o 2 era um número ruim, né. Isso continua até hoje na maçonaria, que prefere os números ímpares, né. E então gera o 2 e o 3, né, e no Anaximandro e para a escola de Mileto, o ilimitado depois dava origem aos vários elementos. Mas esses elementos, tanto a moda, né, que era o princípio de tudo para os pitagóricos, quanto o ilimitado, que era o princípio para a escola de Mileto, continuavam a existir fora do mundo, né? Ou eles continuavam a existir tipo em si mesmos, né? Então, para o Heráclito isso era muito estranho, né? Como que o negócio dá origem a outra coisa, mas continua existindo, né? Como é que é? Então, como que algo que é imortal, né, e eterno dava origem às coisas que não pereciam, né? E ele mesmo também não perecia, né? Ele achava isso muito estranho. Como para Heráclito, todas as coisas que estão em movimento, todas as coisas estão em movimento, não era possível que a alma de um universo vivo e em movimento fosse ela própria sem movimento e permanente, né? Então tem o ilimitado, que é algo sem parado, né? Eterno, constante, né? E portanto sem movimento, né? Como se ele já estivesse assim, completo em si mesmo, né, então ele não se move, ele tá, tipo, na dele, de boa, né. Então, como que isso, que é tipo, mais ou menos talvez, aqui é uma comparação minha, né, não sei se é uma boa comparação, mas também na teologia católica a gente fala, né, que Deus não tem movimento porque ele é ato puro, né, então, mas eu não quero forçar essa analogia, não sei se é muito correto. Mas quer dizer, você tem esse 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 primórdio, né, essa coisa que não tem movimento, e por que que então a gente tem um universo, né, um mundo que a gente vê que todas as coisas estão se transformando sempre, né?
uma hora elas estão aqui, elas não estão, os astros estão se movendo, né? Tem a chuva, tem o dia e a noite, né? Então, uma substância imortal não pode dar origem a coisas que morrem. Segue que o mundo, como conhecemos, é único, eterno, sem começo nem fim, sempre morrendo e sempre nascendo, né? Isso na visão do Heráclito. É evidente também que qualquer que seja a relação do fogo com os seres sensíveis, né? Acho que eu pulei essa parte, né? Ele é um. Então, o mundo seria tipo um fogo, né? Porque o fogo ele também tá. Você vê que ele tá sempre nascendo e sempre morrendo, né? No, nas extremidades dele ele tá sempre desaparecendo, né? E na base dele ali ele tá sempre aparecendo de novo, né? Ele é algo que até ele varia um pouco, né? Ele se mexe assim, né? Então é evidente que qualquer que seja a relação do fogo, né? Esse fogo que é o mundo, né? Com os seres sensíveis, o princípio da mudança universal impede que ele seja seu componente fixo e principal. Porque se o fogo. Tá, o mundo tá sempre mudando, mas ele é um fogo. Então o fogo tá sempre ali, né? Então o fogo não está mudando em si, né? Tipo, não sei se até que ponto isso é meio que uma contradição, porque tá, tudo está sempre mudando, exceto a mudança, né? Mas então a mudança é alguma coisa, né? Então tem alguma coisa que não está mudando. Mas de qualquer forma, então os seres sensíveis não podem ser formados fixamente pelo fogo, né? Assim, a cosmogonia milesiana é repudiada. O universo não é primeiro um, depois vários que retornam ao um. O mundo é sempre um e muitos ao mesmo tempo, né? Então, acho que é porque na cosmogonia milesiana, né? Você tinha então o ilimitado, ele dava origem aos vários elementos, né? Primeiro, então do um ia para os vários elementos, e aí a injustiça, né? Esses ataques, hostilidades entre os elementos gerava os seres, né? E depois se desfazia, né? Então primeiro era um, depois era muitos, e depois voltava a ser uns, a ser, não a ser um, né? Mas a ser os elementos separados, né? E o Heráclito fala, não, o mundo é sempre um e muitos ao mesmo tempo, né? A ordem do mundo é eterna, mas não é tanto uma ordem, mas um processo. Porque também para Mileto e para os pitagóricos era uma ordem, né? Tinha os vários elementos, cada um no seu lugar bonitinho, né? E esse era tipo certo. Às vezes tinha esses ataques dos elementos um no outro, mas a tendência é a justiça separar eles, né? E voltar cada um para sua esfera, né? Então o fogo lá em volta, depois o ar, depois a terra e a água, né? Então tinha uma ordenzinha, cada coisa ficava no seu lugar, né? E para Heráclito não, ele não gostava disso. Ele falava, não, mas isso deveria ficar parado, né? Mas não é assim que a coisa funciona, né? Heráclito também se opunha ao processo de geração dos indivíduos como seus predecessores o entendiam. A condição estática, que é essa que a gente falou, né? Que para Anaximandro era justiça, era para Heráclito a condenação do processo vital do mundo. Se o princípio da justiça ficasse intacto, quer dizer, se não tivesse essa injustiça que une os elementos e unindo os elementos forma os seres que a gente conhece, né? O mundo seria desprovido de vida, seria apenas um padrão intacto de quatro formas arranjadas em círculos concêntricos. Para Heráclito, a justiça é o conflito dos elementos, que se você pensar bem, né, então na cosmogonia de Mileto, era uma injustiça que criava os seres como a gente conhece. O certo é você ter cada elemento no seu lugarzinho. E o Heráclito, e, né, ele fala, pô, quer dizer que é injusto isso que a gente está vendo, né, o mundo como a gente o vê, né, das coisas, né? Então, não, a justiça para ele é esse conflito entre os elementos. A única coisa que Heráclito tem em comum com a escola milesiana é o processo climático. Eu coloquei aqui, né, em que o fogo chama a umidade, a terra atrai a chuva, né? A gente viu isso um pouquinho na escola de Mileto, né? Que para ele é um processo de transformação dos elementos um no outro. Para a escola de Mileto, era o fogo meio que atrai a água, né? E depois a terra atrai de volta a chuva, né? E aí que vai tendo essa movimentação, né? Por isso que ele chama de processo climático, né? Mas para o Heráclito gera mais um processo de transformação nos elementos um no outro. Como ele não assumia a permanência dos elementos, mesmo do fogo, na verdade, o fogo com F minúsculo, por isso para ele nenhum deles é imortal. Até para o Anaxímenes, o ar era meio que o elemento primeiro e imortal, assim, né, da qual vinham os outros elementos. Mas o Heráclito fala, o fogo vive a morte do ar, né? Quer dizer que quando o ar morre, gera o fogo, e o ar a morte do fogo. Então, quando
o fogo quando morre vira ar, o ar quando morre vira fogo, e a mesma coisa para o par água e terra, né? A morte de um gera o outro gera, a morte do outro gera o um. Então, o que é constante nessas transformações não é a substância subjacente, mas as medidas, porque então para a escola de Mileto, por exemplo, para Anaxímenes sobretudo, né, o eu acho que era Anaxímenes, né, porque é meio Anaximandro e Anaxímenes, mas eu acho que é Anaxímenes. Era o ar, que quando ele era rarefeito, né, você diminuía a densidade dele, né, ele dava origem ao fogo, ou quando você condensava ele, ia gerando a água, a terra, etcétera, né. Então, era uma mesma substância, uma mesma coisa em densidades diferente, basicamente, né, mas pro Heráclito não, tem a morte de um para ter a vida do outro, então teria uma certa medida que se mantém. Então a terra se torna água líquida e é medida pelo mesmo logos de antes de ser terra. Então, seria mais a justiça está mais na manutenção de uma medida, de uma ordem que se mantém mesmo quando um elemento morre e dá origem ao outro. A justiça é satisfeita por esses processos de trocas. Porém, há avanços e recuos que explicam a alternação entre o verão e o inverno. Então, tem momentos em que o fogo está mais forte, ou tem momentos em que ele está mais fraco, né? Então, tem esses pequenos momentos em que um está mais forte que o outro, né? Daí que vem as estações. Logo, cada avanço da injustiça vinga uma agressão anterior. Então, no momento, um elemento estava mais forte, mas aí para vingar ele, né, para fazer a justiça, agora o outro elemento vai estar mais forte. Por isso que tem as estações, né? E o trabalho da justiça é perpetuamente satisfeito. É estranho, né? No certo sentido, nunca está sendo satisfeito, mas a princípio era assim que foi apresentado, né? O processo de mudança não é descrito de forma mecânica, como no caso do Anaximenes, né, que tinha uma condensação e rarefação do ar, né, que era uma substância inalterável, mas em termos de vida e morte. Então, o fogo morre e dá origem ao ar, o ar morre e dá origem ao fogo, né? Essa transformação é análoga no microcosmo com as fases de vida na alma. No caminho descendente, a alma desce do estado de consciência, que é como um fogo, para um estado de sono em que a umidade domina até a morte. Então, assim como tem os elementos no mundo, teria a alma tem estados que lembram elementos. Então, o fogo, a água, eu não lembro se o último acho que era a terra. A gente vai ver. Esses são os três estados da vida, porém a vida em si não se identifica com nenhum dos três. Apesar do seu melhor e mais puro ser na fase do fogo, né? A fase em que você está acordado, né? A vigília. Também no macrocosmos, a vida divina é vista no fogo, por isso era chamado de fogo, mas não se identifica com o fogo físico. Então, quer dizer, esse fogo, né, que a gente fala que tudo é fogo, isso é uma analogia, porque o fogo é o que melhor descreve, né, essa realidade, né, o mundo como ele é, né. É o Desculpa, acho que aqui ficou errado, né, é o pensamento que guia todas as coisas através de todas as coisas. É a vida, o próprio logos, é a justiça, né. Então o Cornford diz: "É precisamente esse complexo de concepções, tão difícil para a mente moderna ter sob uma única imagem, que os estoicos valorizavam em Heráclito. Para eles, o logos era o sopro ígneo onipresente, né, que permeia tudo, então esse sopro do mundo vivo, assim como o destino, a lei, a razão, a providência, Deus, né. Logos é uma palavra de muitos significados, né, quando a gente, vários significados foram adquiridos, né, como o logo no princípio era o logos, né, então é algo tem essas várias definições, né. Isso veio sobretudo de Heráclito, né, ao que dá para entender, né. Heráclito também se opunha à moral dos pitagóricos, que entre outros viam o movimento como ruim, né, então aquele número 2 que era um vazio, né, que era o ilimitado, o sem ordem, né, ilimitado para a escola de Mileto era outra coisa, né, mas essa desordem, né, para eles não era bom, era o limite que era o 3 que era colocado sobre o 2, né, que é o sem limite, que para eles era bom, né, ou então sempre esse lado do 2 que é a escuridão, a noite, o sem limite era ruim, né. Então isso seria apenas expressão de desejos baseados em preconceitos religiosos, como a vontade da alma de se unir a Deus, que não interessam a uma mente científica, satirizando os pitagóricos com expressões como a alma busca refrescar-se na mudança. Eu não entendi porque ele fala que o Heráclito não era muito científico, né? Agora ele mudou.
Mas, então ele faz essa brincadeira, né, fala: "Ah, a alma não gosta da mudança, porque ela quer reencontrar Deus". Ele fala: "Não, a alma ela se ela descansa na mudança, né". E na nossa vida, mais no nosso dia a dia é assim, né, às vezes você fazer algo diferente, novo, né, o lúdico, a diversão te acalma, né, te quebra a rotina, né, então pode ser algo muito bom, né, muito refrescante, por assim dizer, né. Então é bem engraçado como ele dá esse argumento, né. Mas Heráclito é o único dos gregos a negar a moral baseada na ideia de limite ou moderação, né, que então a gente falou um pouco de como essa ideia do limite, da moderação, dos 2 extremos da escala da lira, né, dos pitagóricos, que depois vai até, Aristóteles, né, com aquela coisa da virtude como um meio entre 2 extremos, né. Então essa visão que era extremamente comum entre todos os gregos, só Heráclito que vai negar. Então ele fala: "Existe sim uma harmonia de opostos, mas ela não deve ser concebida como a imposição de limites fixos, impedindo o movimento natural da vida. Para os pitagóricos, a luz era boa e a escuridão ruim, logo eles queriam só dias sem noites, só verão sem inverno, né?" E o Heráclito responde: "Não é melhor quando o homem recebe aquilo que quer. Deus é dia e noite, verão e inverno, guerra e paz, fartura e fome, né? O mundo é feito de conceitos que não existem um sem o outro, e nenhum pode ser chamado de bom e o outro ruim, né?" Ele compara, por exemplo, justamente a lira, né, as cordas da lira, que para ter o som, você precisa puxar ela em 2 direções, né, então para ter o som tem um movimento puxando de um lado, o outro do outro, e um não é bom, o outro não é ruim. Você precisa dos 2, né, quer dizer, essa coisa de que o mundo está sempre surgindo e morrendo, né, esses 2 opostos, e o mundo é essa, não que ele seja um dualista, né, mas quando eu falei tem 2 opostos, parece que se é um mundo dualista, né, mas o mundo está sempre nascendo e morrendo, né, é um processo, uma transformação. Tem que ter 2 polos em alguma medida, né, mas aqui a gente já está fazendo uma análise um pouco mais crítica, né. Então, de qualquer forma, quer dizer, um não é bom, o outro não é ruim. Isso seria mais um preconceito, digamos assim, né. Então Heráclito acredita, então, que a natureza ou Deus não reconhece certo ou errado, o bom e o ruim são um. Para Deus todas as coisas são boas, justas e certas, mas os homens consideram algumas delas boas e outras ruins. Você vê que é bem interessante, né, tem umas coisas que é tipo, tem tipo o logos, um tem uma permanência, tem uma mudança, né, tem um fogo, tem um monte de coisa que algumas até lembram o cristianismo e tem outras tipo: "Não, Deus não quer saber, é certo ou errado, é tudo a mesma coisa", né, é bem engraçado, é bem misturado, né, parece que pega algumas coisas do cristianismo e outras que lógico que o cristianismo veio depois, né, eu não tô falando historicamente, né, mas é como se pegasse algumas coisas que estão bem certas com outras coisas que estão muito erradas, né, e misturasse tudo, então é bem legal. Então é isso galera, espero que tenham gostado, até a próxima, muito obrigado.